O milionário descobre que a mendiga negra escondia 1,7 milhão em casa. Dona Clara sempre foi vista como uma presença invisível na sua própria cidade. Com seus cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, andava pelas ruas vestindo uma saia longa, surrada e uma blusa simples. Para os outros, especialmente para sua filha Letícia e seu genro Carlos, ela era apenas uma velha que só dava trabalho. No fundo, essa senhora negra sempre foi muito mais do que isso. Ninguém sabia que, enquanto a vida esmagava sob o peso das desigualdades sociais, ela cultivava um segredo monumental. Letícia, jovem e ambiciosa, olhava para a mãe com desdém. "De novo não, mãe!" gritava ela ao ver Dona Clara tentar ajudá-la, ainda que de forma desajeitada, com as tarefas da casa ou com a neta. "Você não faz nada além de me atrapalhar. Está na hora de você ir embora." A dor cortava o coração de Dona Clara, mas ela aceitava o desprezo. Era mais fácil assim. Ao lado de Carlos, que nem disfarçava a impaciência, Letícia se tornava sempre mais dura. Mas se eles soubessem do que ela era capaz! Quando a decisão chegou como um tiro, Clara não teve escolha. Relutante, aceitou a oferta de seu Roberto, o gentil vizinho que a sempre cumprimentava. Ele morava em um pequeno apartamento, mas estava sempre disposto a ajudar. Com lágrimas nos olhos e um nó na garganta, Dona Clara deixou o lar que por tanto tempo servira. Apesar de não ser acolhedor, chegou à casa de seu Roberto e, para surpresa dela, descobriu amigos que compartilhavam risadas e histórias. O calor humano que antes lhe faltava, agora a envolvia como um cobertor quente. A vida aos poucos se tornava mais leve, mas a história de Dona Clara guardava um giro dramático. Ao longo dos anos, ela economizou com prudência, mesmo quando poucos acreditavam que ela deveria. Missões de dignidade a levaram a um banco, onde, em segredo, acumulou RS 8.500.000, a primeira ideia de Invest. Em um ímpeto de desespero e ganância, ela decidiu contratou um investigador particular. "Eu vou descobrir o que a velha está escondendo", pensou. O investigador, com a intensidade de um caçador, começou a cavar. Quando as descobertas começaram a vir à tona, segredos inesperados do passado de Dona Clara contaram a história de uma mulher forte e inteligente, mas esquecida pelo mundo. Agora, Letícia enfrentava uma encruzilhada. Como agir ao descobrir que sua mãe poderia ser milionária? Amor ou ganância? As linhas entre o que era a família e o desejo de dinheiro se tornavam perigosamente tênues, e Dona Clara, já curada das feridas do passado, ponderava: "Devo usar essa fortuna para meus sonhos ou para ajudar aqueles que precisam?" Morando agora com seu Roberto, ela sabia que tinha escolhas a fazer que poderiam mudar tudo. Quando o investigador trouxe novas informações, uma onda de tensão invadiu o ar. As revelações podiam mudar o destino de todos os envolvidos. A pergunta ressoava em seu coração: até onde você iria para ter o amor de alguém que antes te rejeitou? O frio na barriga passou a ser parte da nova realidade, onde sonhos e verdades colidiam de maneira chocante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão crescia no ar. Letícia olhava para o investigador, seu coração batendo rápido. Vamos descobrir tudo sobre essa velha. Pensou, mas uma parte dela hesitava. E se tudo que ele imaginava sobre Dona Clara estivesse errado? O investigador passava informações, mas algo parecia solto no ar. E então, o telefone do investigador tocou. Ele atendeu rapidamente e seus olhos se arregalaram. O que ele ouviu provocou uma onda de nervosismo que fez Letícia se inclinar para a frente. Isso não pode ser verdade. A voz do homem, quase trêmula, confirmou os medos. Dona Clara não era apenas uma mulher comum que economizava. Ela era mais que isso, muito mais. Do outro lado da cidade, Dona Clara estava em uma conversa íntima com seu Roberto. O calor humano no lar, que agora chamava de seu, era aconchegante, mas a mente dela vagava. Pensava no quanto desejava ajudar os outros, mas seu coração estava pesado com a recente revelação. A boa intenção se misturava com a inquietação. De repente, uma batida firme na porta interrompeu o silêncio. Era Letícia e o investigador, ambos com expressões sérias. Mãe, precisamos conversar, disse Letícia, sua voz injetada de uma urgência que Dona Clara nunca havia ouvido antes. O olhar frio de Carlos estava nas costas de Letícia, assistindo com curiosidade e uma pitada de desprezo. O que estava prestes a acontecer? No entanto, foi o que o investigador revelou que mudou tudo. Dona Clara, a senhora não é apenas uma ex-mendigue, é a herdeira de uma fortuna. As palavras ecoaram na sala, como um trovão. Letícia ficou paralisada e Dona Clara teve um choque. Herdeira? De quem? Perguntou, assustada. De seu marido, Dona Clara. Ele, na verdade, não morreu em um acidente, mas foi uma farsa. Ele estava envolvido em negócios com mafiosos e... ele deixou uma fortuna. E você está no centro disso tudo. O mundo de Dona Clara, até então já frágil e doloroso, desmoronou. O passado sussurrava segredos obscuros. Seu marido, um homem que ela acreditava ter perdido, estava vivo. Ou, pelo menos, havia criado uma história tão devastadora que ela nunca soube a verdade. E a quantia que se falava... 8,5 milhões não eram só dinheiro. Eram vidas, decisões e provavelmente um legado de crimes. Os olhos de Letícia brilharam, mas não de amor. Era uma centelha de ganância. Mãe, isso pode ser nosso. Podemos ser ricos. Só precisamos encontrar ele. O nó na garganta de Dona Clara apertou. Eu só queria ser esquecida, murmurou, sufocada pela realidade que agora a cercava. Carlos, ainda mais cético, interrompeu. E se for uma armadilha? E se ele estiver perigoso? O que era até então um jogo de interesses, subitamente virou um quebra-cabeça mortal. Todo mundo estava tentando puxar para seu lado, e Dona Clara se tornava o centro desse turbilhão. E assim, naquele momento, os relacionamentos começaram a se romper. Letícia e Carlos mostravam sua verdadeira natureza, enquanto Dona Clara se via perdida entre a busca do amor que nunca teve e o peso de um passado que parecia nunca a deixar em paz. A pergunta estava no ar. Até onde ela iria para desvendar essa história? As revelações estavam apenas começando, e a próxima fase desse drama prometia vir com uma intensidade que ninguém estava preparado. O silêncio na sala foi cortado pela pergunta que restou. Quem realmente era Dona Clé?
E o que mais escondia? A tensão estava no ar. Letícia olhava para o investigador, seu coração batendo rápido. Vamos descobrir tudo sobre essa velha, pensou, mas uma parte dela hesitava. E se tudo que ela imaginava sobre Dona Clara estivesse errado? O investigador começou a passar informações, mas algo parecia solto no ar. Então, de repente, o telefone do investigador tocou. Ele atendeu rapidamente e seus olhos se arregalaram. A expressão em seu rosto virou pânico. "O que você está dizendo?" murmurou. Letícia se inclinou para a frente, sentindo que algo terrível se aproximando. As palavras que saíram da boca do investigador mudaram tudo. Dona Clara, há uma ordem de prisão contra sua mãe. "O quê?" Letícia gritou, a voz trêmula de choque. A sala parecia girar. O investigador continuou. "É por envolvimento em um caso de corrupção associado ao seu falecido marido. Ele não era apenas um criminoso. Ele disfarçou tudo muito bem. A fortuna que você mencionou não é só dinheiro. Eram ativos de um esquema de lavagem de dinheiro." A pálida face de Dona Clara foi tomada pela emoção. "Não, isso não é verdade," ela exclamou, o coração disparando descontroladamente. Carlos soltou uma risada cínica. "Claro, agora é isso, mentirosa!" disse ele com desprezo. As palavras daquela revelação ecoaram na sala como um trovão. Letícia sentia as pernas bambas. E se tudo que a sua mãe estava escondendo não fosse apenas dinheiro, mas uma teia de crimes e segredos? Enquanto Dona Clara tentava processar a notícia, a batida firme na porta que interrompeu o silêncio antes retornou. Desta vez, uma voz firme gritou: "Polícia, abra a porta!" O pânico tomou conta de todos. O que estava acontecendo? A sombra do passado se adensava, e os segredos estavam prestes a vir à tona. O investigador olhou para Dona Clara, seus olhos cheios de preocupação e dúvida. "Você precisa me dizer a verdade, Dona Clara. O que mais você esconde?" A tensão estava palpável, como se o ar tivesse mudado de textura. Letícia agora olhava para a mãe, seu desprezo substituído pelo medo nervoso. "Mãe, o que você fez?" sussurrou, a voz tremendo. Dona Clara se sentiu encurralada, como se cada olhar a apunhalasse. "Eu fiz o que eu tinha que fazer para sobreviver", disse, a voz quebrada. Mas o peso das suas palavras estava claro. Ela havia vivido com medo, e cada escolha tinha consequências. Ele estava envolvido com gente perigosa, mas nunca pensei que a verdade voltaria para me assombrar assim. Ela continuou, a angústia transbordando. "Polícia!" A voz soou novamente mais intensa. "Se não abrir, vamos arrombar a porta." A tensão era quase insuportável. A mente de Dona Clara girava. Ela queria se explicar, mas o que diria? Que a fortuna que havia acumulado tinha raízes em mentiras e crime? A realidade se movia como um relâmpago, iluminando um futuro que parecia esmagador. Quando a porta se abriu, o grupo de policiais invadiu o espaço, armados e determinado. "Dona Clara, você está sob custódia", anunciou o oficial principal. E assim, o jogo se revirou de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Em um instante, a busca por amor e aceitação foi transformada em uma batalha pela liberdade. Letícia ficou paralisada. "Mãe, não!" Suas palavras foram engolidas pelo desespero. Carlos apenas observava, um sorriso sardônico começando a surgir. A sala perdeu sentido. E o peso do passado colidiu com o presente. Dona Clara se virou para Letícia, os olhos cheios de lágrimas. "Eu estou aqui por você, sempre estive." Mas agora, com os policiais a cercando,
A sombra de um destino incerto pairava sobre todas as suas vidas. O que viria a seguir? A pergunta ecoava na mente dela e de Letícia. O que realmente havia acontecido no passado? E quanto tempo restava antes que tudo se desmoronasse? A tensão na sala era palpável. Os policiais cercavam Dona Clara, mas seus olhos estavam voltados para Letícia, que parecia incapaz de processar o que estava acontecendo. O investigador estava parado, com um olhar perdido, enquanto a porta se abria de uma forma brusca. Era como uma cena de filme, mas não havia reencontro feliz à vista. Dona Clara, você está sob custódia, repetiu um dos oficiais com rigidez. Letícia não conseguia mover a mão para segurar a dela. O pânico pulsava em seu peito. Mãe, não, isso não pode ser verdade, ela murmurou. Mas Dona Clara não parecia escutá-la. Seu olhar estava longe, perdido em memórias que ninguém mais conhecia. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som leve de um celular tocando. O barulho atirou da angústia. Era o telefone do investigador, vibrando freneticamente no bolso. Com um gesto nervoso, ele atendeu, os olhos arregalados, como se estivesse recebendo um aviso de vida ou morte. O quê? Onde você está? As palavras saíram rápidas, seguidas de um "estou indo agora". Ele desligou e virou-se para os outros, sua expressão vacilante. Eu preciso sair, é urgente, disse, sua voz trêmula, enquanto atravessava a sala. Letícia olhou confusa. Urgente? O que você está escondendo, investigador? Perguntou, a raiva e o medo misturados em sua voz. É sobre sua mãe. Não posso explicar agora, mas você precisa saber a verdade. As palavras foram suficientes para gerar mais perguntas do que respostas. O investigador disse algo sobre uma nova evidência, um novo nome. Algo que faria a busca pelo marido de Dona Clara parecer banal. Nesse momento, o oficial que estava na porta, relutante, pediu a todos para que se retirassem, ordenando que Dona Clara se levantasse. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer movimento, ecoou um grito na sala. Dona Clara, você precisa vir comigo. Era uma mulher, com cabelos bagunçados e roupas que pareciam ter sobrevivido a um furacão. Ela entrou abruptamente, e sua presença trouxe um novo ar, uma nova dinâmica. O olhar da mulher era intenso, quase implorando, enquanto ela agarrava as mãos de Dona Clara. Você não sabe, ele está vivo, o Ricardo está vivo. Dona Clara parou, seu coração disparou. Como você sabe disso? As palavras mal saíram. Todo o passado que ela pensou ter abandonado começou a ressurgir. O nome do seu marido, um fantasma que a assombrava, agora existia novamente. Preciso de você. Ainda temos o que fazer. Não se pode deixar essas mentiras no passado. A mulher ainda segurava as mãos de Dona Clara com força, como se estivesse tentando puxá-la para fora do buraco em que estava se afundando. Letícia começou a tremer. Mãe, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? Uma parte dela queria acreditar que tudo era apenas uma loucura, que a mãe estava apenas em apuros. Mas outra parte se sentia atraída pelas revelações. Alice, você nunca deveria estar aqui. Dona Clara exclamou, o desespero amistoso em sua voz. As lacunas se tornavam buracos negros, sugando tudo ao redor. O investigador, ainda aturdido, logo se aproximou. É verdade, Clara? Ele está vivo? Se você sabe onde ele está, precisamos contar tudo. As palavras deles ecoavam como um gugo distante, desafiando a lógica. Alice, olhando diretamente para Letícia, disse: Você precisa entender, seu avô não morreu. Ele estava apenas escondendo a verdade. E Dona Clara sabe mais do que imagina.
Um grito involuntário escapou dos lábios de Letícia. A realidade que ela conhecia desmoronava em tempo real. O que ela pensava que era uma busca por riqueza se transformava em um jogo de vida ou morte, onde segredos mais profundos ameaçavam todos. A pressão no ar crescia, e cada um lutava para entender seu papel nesse quebra-cabeça. Dona Clara se viu perdida entre o passado e o presente. As revelações estavam destroçando a ideia que tinha de sua vida e família. Por favor, não. Tudo o que fiz foi para proteger vocês. Ela se virou para Letícia, o olhar entre pânico e esperança. E, no entanto, a batida na porta parecia agora distante, como um eco de uma tempestade que se aproximava. Todos estavam em uma encruzilhada. Qual o próximo movimento? Would they confront the ghosts of their past or continue to live the lie that bound them? A busca pela verdade se tornava um campo de batalha, e a verdadeira natureza de todos estava prestes a vir à tona. O que realmente aconteceu com Ricardo? Quais segredos estavam escondidos sob esse manto de dor? A sala estava prestes a explodir em caos, e ninguém estava preparado para as consequências dessa revelação. A tensão na sala era quase insuportável. Os policiais cercavam Dona Clara e Letícia estava paralisada. As palavras de Alice ecoavam em sua mente. O Ricardo está vivo! O que isso significava? O que sua mãe realmente sabia? Dona Clara parecia perdida, seu olhar fixo em Alice, as emoções à flor da pele. Você não deveria estar aqui, exclamou, a voz trêmula. Mas algo em seu tom tinha um fio de autoridade que fazia todos pararem para escutá-la. Letícia começou a sentir um nó se formar em sua garganta. Mãe, quem é essa mulher? O que ela sabe que nós não sabemos? Alice olhou firmemente para Letícia. A verdade que você procura está mais perto do que imagina. Seu vô tratou de esconder muitas coisas, inclusive a sua mãe. A Dona Clara não é quem você pensa. O desespero na voz de Alice fez todos na sala prenderem a respiração. Eu nunca quis que você soubesse. Juro que fiz isso para te proteger, Dona Clara murmurou, frustrada, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. O Ricardo, ele tinha inimigos, e eu não podia deixar que isso te atingisse, Letícia. Mas você deixou. Olha onde estamos agora. Letícia gritou, a raiva desencadeada pela confusão e pela dor. Era como se cada palavra dela disparasse como uma faca, mergulhando mais fundo nas feridas familiares. E foi naquele instante que um barulho ensurdecedor cortou o ar. O barulho de vidro quebrando ecoou pela sala, fazendo todos virarem-se abruptamente para a porta. A alta janela foi atingida por um tiro. O vidro se estilhaçou e a cena virou caos. Letícia gritou e se jogou no chão, enquanto os policiais procuravam cobertura, gritando ordens pelos rádios. Dona Clara não teve tempo de rir ou chorar. O instinto de sobrevivência a tomou por completo. Ricardo! A voz de Alice surgiu de maneira quase inaudível, mas cheia de pânico. Era como se ela reconhecesse o som da destruição. Ele está aqui! Ele sabe onde estamos! As batidas apressadas dos pés de policiais e o eco agudo da sirene se mesclavam em um frenesi. Letícia e Dona Clara, lado a lado, estavam em estado de choque. O que era uma revelação familiar se tornara um pesadelo. O que mais poderia vir à tona? Vamos todos ficar calmos! Gritou um dos policiais, tentando controlar a situação. Mas Dona Clara sentiu tudo girar. Ela não estava apenas sob custódia. Agora, a própria vida da sua família dependia de um homem que pensava estar morto. Os homens no uniforme se atiraram para a proteção, e Letícia olhou nos olhos da mãe, cheia de medo.
Mãe, o que está acontecendo? O que você não me contou? Eu não sei se posso contar tudo até agora. Dona Clara balançou a cabeça, enquanto a adrenalina inundava seu corpo. O investigador olhou para Alice incrédulo. O que você sabe sobre Ricardo? Ele é perigoso? Perigoso? Ele está obcecado. Ele só queria proteção. E, contrário ao que todos pensavam, eu sabia onde ele estava o tempo todo. É por isso que tudo acabou assim. O dinheiro, a fortuna, era para protegê-la. E enquanto Letícia começava a fazer sentido da situação, mais tiros ecoaram. As balas estouravam em paredes, e um grito assustador irrompeu do exterior. O investigador, com um olhar frenético, encarou Dona Clara. Precisamos fugir agora. Se ele souber que você está aqui, a vida de todos está em risco. Era uma realidade inegável. O que parecia ser apenas uma busca de respostas se transformara em uma corrida desesperada. Os relacionamentos estavam se desintegrando em meio a traições e a verdade distorcida. Era um quebra-cabeça que não se encaixava. E ainda mais, a linha entre amor e ganância estava desaparecendo rapidamente. A pressão aumentava. Uma nova verdade estava surgindo e estava longe de ser simples. A pergunta finalmente ressoou na mente de todos. Até onde Letícia e Dona Clara iriam para se proteger e defender a verdade? E se o maior medo de todos estivesse prestes a se concretizar? Nesse instante, o som de passos pesados se aproximou, fazendo todos se calarem. O olhar de um policial se tornou sombrio, como se algo enorme estivesse prestes a acontecer. E quando a porta final se escancarou, um nome cortou o ar. Ricardo. E assim o curso da vida de cada um começou a mudar irreversivelmente. Que mais estava escondido nas sombras do passado? A tensão na sala era quase insuportável. Os policiais cercavam Dona Clara e Letícia estava paralisada. As palavras de Alice ecoavam em sua mente. O Ricardo está vivo. O que isso significava? O que sua mãe realmente sabia? Dona Clara parecia perdida. O olhar fixo em Alice. Suas emoções à flor da pele. Você não deveria estar aqui! Exclamou, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Letícia começou a sentir um nó se formar em sua garganta. Mãe, quem é essa mulher? O que ela sabe que nós não sabemos? Alice encarava Letícia com um olhar intenso. A verdade que você procura está mais perto do que imagina. Seu avô tratou de esconder muitas coisas, inclusive a sua mãe. Quem pensa? A sala estava repleta de um silêncio que grudava no ar. Enquanto cada um absorvia a revelação, era um golpe brutal e Letícia não sabia o que pensar. Isso não é verdade! Letícia gritou, quase implorando. O pânico começou a dominar. Mãe, me diz que é mentira! O peso da verdade parecia esmagadora. Eu nunca quis que você soubesse. Juro que fiz isso para te proteger. Dona Clara murmurou, frustrada, lutando contra a maré de confusão. O Ricardo, ele tinha inimigos, e eu não podia deixar que isso te atingisse, Letícia. Alice interrompeu. Apenas escute. A mais, ele não morreu, acredite em mim. Ele está vivo e sabe tudo o que você tem feito. E nesse momento de revelações e tensão, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O barulho de vidro quebrando ecoou pela sala, fazendo todos virarem-se abruptamente para a porta. A alta janela foi atingida por um tiro. O vidro se estilhaçou e a cena virou caos. Letícia gritou e se jogou no chão, enquanto os policiais procuravam cobertura. Ricardo! A voz de Alice surgiu, quase inaudível. Foi como se ela tivesse reconhecido o som da destruição. Ele está aqui!
Ele sabe onde estamos. Os pesados passos de policiais e os gritos de comando se entrelaçavam em meio ao pânico. Dona Clara e Letícia estavam lado a lado e o medo havia se transformado em desespero. O que era uma simples busca de respostas se tornara um pesadelo iminente. Um oficial gritou ordens, mas a adrenalina estava à flor da pele. "Proteger vocês é a prioridade!" ecoou na sala, enquanto o pânico se espalhava. E foi nessa confusão que um homem alto, com sangue nas roupas e um olhar carregado de raiva, surgiu na entrada. Não havia dúvida. Era Ricardo. "Vocês achavam que podiam me deixar de fora?" E todos congelaram. "Ricardo!" exclamou Dona Clara, a voz frequente entre o alívio e o horror. "O que você fez?" "O que quer aqui?" A sala parecia girar. O que todo mundo pensava estar na linha da verdade se transformara em um ataque frontal. "Eu não vim aqui para brincar com vocês!" gritou ele, a cólera pulsando nas veias. "O que eu tenho que fazer para que vocês entendam? Ninguém está a salvo. Estamos todos em perigo. Precisamos conversar", Alice disse, apressada, tentando acalmar a situação. Mas a tensão tinha atingido o clímax. "Vocês me traíram! Todos vocês! Fui eu que sustentei essa família, que mantive tudo em segredo. E agora querem me jogar aos leões!" O olhar enérgico de Ricardo percorria a sala, como se todo o peso de seus erros estivesse prestes a ser cobrado. A cólera refletia em cada centímetro do seu ser. De repente, como um golpe devastador, o investigado do lado de fora gritou: "Tirem-na do caminho!" E então, em um movimento ágil de luta, as luzes da sala se apagaram rapidamente e gritos ensurdecedores ecoaram. O caos tomou conta. Letícia olhou para sua mãe em pânico. "Mãe, o que está acontecendo? O que nós fizemos?" Dona Clara, então, com uma expressão profunda de dor e sanidade, disse baixinho: "É a hora da verdade, e eu não posso esconder mais." As palavras dela penetraram no ar furtivo. O que mais havia escondido? O que realmente estava por trás de todo aquele drama? O pânico se misturava à expectativa e tudo o que Letícia pensava que conhecia estava prestes a desmoronar. Agora, todos estavam enredados em uma trama de traições e segredos. A pergunta pairava no ar. O que mais estaria escondido debaixo desse manto de mentiras? E quais seriam as consequências de trazer à luz uma verdade tão devastadora? A sala estava prestes a explodir em uma tempestade de emoções e revelações, e nada voltaria a ser como antes. A tensão na sala era quase insuportável. Os policiais cercavam Dona Clara e Letícia estava paralisada. As palavras de Alice ecoavam em sua mente. O Ricardo está vivo. O que isso significava? O que sua mãe realmente sabia? Dona Clara estava perdida, seu olhar fixo em Alice, suas emoções à flor da pele. A frustração viajava entre as expressões. "Você não deveria estar aqui!" exclamou Dona Clara, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Letícia começou a sentir um nó se formar em sua garganta. "Mãe, quem é essa mulher? O que ela sabe que nós não sabemos?" Alice encarava a Letícia com um olhar intenso. "A verdade que você procura está mais perto do que imagina. Seu avô tratou de esconder muitas coisas, inclusive você, sua mãe. A Dona Clara não é quem você pensa." A sala ficou em silêncio, a revelação reverberando entre eles. "Isso não é verdade!" Letícia gritou. A raiva misturava-se ao medo. O peso da descoberta a esmagava. "Mãe, me diz que é mentira!" O pânico começou a tomar conta enquanto Dona Clara os tomava por iguais entre a dor e o amor. Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O som de vidro quebrando ecoou pela sala, e todos viraram a cabeça, assustados. Um tiro! O vidro da janela se estilhaçou, gerando gritos de pânico.
Letícia gritou e se jogou no chão, enquanto os policiais procuravam proteção. Ricardo! A voz de Alice gritou, reconhecendo o barulho. Ele está aqui! Ele sabe onde estamos! Os pés batendo no chão e os gritos subiam na sala. O caos se instalava. Dona Clara e Letícia estavam lado a lado e o medo se misturava com a adrenalina. Ricardo estava de volta e agora tudo estava à beira da explosão. Então, de repente, com uma determinação frenética, Ricardo surgiu na entrada, alto e com a roupa manchada de sangue. Vocês acharam que podiam me deixar de fora? O olhar penetrante dele deixava claro que algo estava prestes a se desenrolar. Ricardo! Exclamou Dona Clara. Naquele momento, a sala parecia pegar fogo. O que você fez? O que quer aqui? Ricardo estava numa fúria, os olhos incendiados. Eu não vim aqui para brincar. O que eu tenho que fazer para que vocês entendam? Ninguém está a salvo. Suas palavras ecoavam como um aviso sombrio. O investigador que havia se aproximado olhava apavorado. Precisamos sair. Você está em perigo, Ricardo. A polícia vai te prender. Uma expressão de desprezo se formou no rosto de Ricardo. Prender? Vocês acham que sabem de alguma coisa? A verdade é muito pior. Ele ergueu a mão, revelando um pequeno pendrive. Isso aqui vai mudar tudo. Se vocês soubessem o que está nele, saberiam quem realmente eu sou e a razão pela qual arrisquei tudo para voltar. Letícia e Dona Clara trocaram olhares confusos e desesperados. A pressão na atmosfera aumentava. O que você está dizendo? O que há nesse pendrive? Perguntou Letícia, seu coração disparado. Vocês não têm ideia de como tudo iniciou. O dinheiro, a corrupção, o meu desaparecimento. Tudo isso é só a ponta do iceberg. E o que está nesse dispositivo pode acabar com a vida de muitos, incluindo a sua. O olhar de Ricardo estava carregado de desespero, mas havia algo mais. Uma sinceridade que não podia ser ignorada. Ricardo, você está me assustando, disse Dona Clara, sentindo a ponte entre eles se estreitar. O que você quer dizer? O que está acontecendo? A voz dela tremia de incerteza, cada palavra um súpiro de dor. Mas antes que pudesse responder, um novo tipo de grito estourou pela porta principal. A polícia, agora, invadiu o espaço, armada e determinada. Todos no chão! Gritaram em uníssono. E a confusão se transformou em um pesadelo. Foi um movimento rápido. Os tiros entraram na sala e tudo desmoronou em um segundo. Letícia se lançou sobre Dona Clara, enquanto a realidade se transformava em caos. O pendrive escorregou da mão de Ricardo, caindo no chão. Os policiais começaram a gritar ordens. A sala em desespero. Pegue-o! O pendrive! Dona Clara gritou. Mas quem se lançaria em direção a um homem colocado contra a parede por um punhado de arma? E no momento em que a sala ficou presa na tempestade de tiros e dúvidas, Ricardo gritou uma última verdade. A única maneira de sairmos vivos disso é se vocês souberem quem eu realmente sou. E aí, como um trovão, a realidade de cada um na sala se transformou. As sombras do passado estavam prestes a revelar algo muito mais macabro do que qualquer um poderia imaginar. E a pergunta pairou no ar. O que mais Ricardo escondia? O passado estava prestes a colidir de forma catastrófica com o presente. E sem saber, eles todos estavam a um passo de uma verdade chocante que poderia romper todos os laços. A tensão na sala era insuportável. Os policiais cercavam Dona Clara e Letícia estava paralisada.
Ricardo, com sua presença ameaçadora, parecia ter ativado um mecanismo de defesa dentro dela. A revelação do pendrive parecia pesá-la, como se uma sombra pairasse sobre eles. "Olhem, eu não sou o vilão aqui!" Ricardo gritou, enquanto os policiais se preparavam para fazer a abordagem. Este pendrive tem tudo! Nomes, números, provas! Se vocês não pararem para ouvir, todos nós vamos acabar mal!" Ele gesticulava de forma frenética, mas a tensão era palpável. Letícia e Dona Clara trocavam olhares, cada uma sem saber se deviam confiar nele ou fugir. Confiança? Em você? Carlos, que até então estava em silêncio, finalmente falou, a desprezo misturando-se ao sarcasmo. "Você não merece um pingo de confiança, Ricardo. Olhe para nós." Suas palavras atingiram Ricardo como balas, mas ele não recuou. Antes que alguém pudesse responder, um novo som cortou o ar. O barulho do pendrive caindo no chão soou alto, e como se o tempo tivesse parado. Letícia ouviu rodopiar, seu futuro ali contido num pequeno dispositivo. O que teria no arquivo? O que ele revelaria? Não! Dona Clara gritou, seus olhos se arregalando em desespero, mas a palavra escapou antes que qualquer um pudesse evitar. E de repente, um novo grito ecoou. Um dos policiais havia sido atingido. O estrondo da arma abalou a sala e todos se viraram, o caos se instalando novamente. O policial caiu no chão. O sangue escorria enquanto os outros gritavam ordens, organizando um cerco. "Temos que sair agora!" Eles se moveram com urgência, mas os olhos de Letícia estavam fixos em Ricardo. Com um movimento rápido, ele agarrou o pendrive do chão. "Se vocês querem saber a verdade, precisam disso." Sua voz estava entre o desespero e a determinação. "O que está aqui desmantela tudo o que vocês conhecem." Ele ergueu o pendrive como se fosse uma arma. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os policiais gritaram para ele parar. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu, entrando rapidamente pela porta dos fundos. Era uma figura familiar, e o reconhecimento bateu forte. Era uma antiga amiga de Dona Clara, Ana, que tinha sido parte do passado de sua família. "Ricardo, não! Você não sabe no que está se metendo!" gritou Ana, enquanto atravessava a sala. O simples nome dela foi como um choque. Letícia apontou, assustada. "O que você está fazendo aqui? Como você conhece meu avô?" O peso da história da família estava prestes a desmoronar. Ana se virou para Dona Clara, seus olhos cheios de lágrimas. "Clara, você precisa saber. Ricardo não é apenas seu marido, ele é seu irmão." O silêncio na sala era tão pesado que parecia uma sombra que cobrisse todos. A verdade desmoronou tudo ao redor. "Como assim?" Letícia balançou a cabeça, confusa e incrédula. "Isso é impossível! Ele é meu avô!" O desespero crescia e Dona Clara sentiu suas forças se dissiparem. Não é como você pensa. Eu fiz o que pude para proteger essa família, mas temos que encarar a verdade agora." Ana disse, sua voz embargada. "O que você não sabe é que esse pendrive é a chave para um legado muito maior. Uma rede de mentiras que pode destruir todos nós, se não tratarmos disso do jeito certo." Dona Clara olhou para Ricardo, seu próprio sangue, e seu mundo pareceu girar. "Você está falando de um legado criminoso? O que mais você está escondendo, Ricardo?" A desconfiança crescia, as feridas do passado começando a jorrar.
O que deveria ser uma busca por respostas, agora se transformara em um quebra-cabeça macabro. A sala estava em chamas de revelações e a dúvida pairava no ar. O que realmente está nesse pendrive? Letícia sussurrou, seu coração batendo acelerado. O que mais essa família guardava? E qual o preço de se descobrir a verdade? E então, o telefone de Ana vibrou no bolso. Ao olhar, seu rosto se endureceu. "Precisamos sair! Eles vêm para cá!" ela exclamou. A urgência preenchia a sala, e cada um percebeu que o tempo estava se esgotando. A pergunta pairava no ar. Quem mais estava envolvido? O que mais poderia acontecer? Enquanto todos se preparavam para a próxima movimentação, o coração de Letícia batia desenfreado. E o que parecia uma simples busca pela verdade, agora era uma corrida contra o tempo. A história da família nunca seria mais a mesma. A urgência crescia na sala. Ana olhava para Ricardo, a expressão dela entre o medo e a determinação. "Ricardo, você precisa entender. A situação é grave." A tensão era palpável. Todos compartilhavam o mesmo pânico, envolto na atmosfera densa de revelações. O telefone de Ana vibrava freneticamente, mas ela ignorou. "O que está no pendrive pode nos salvar, mas você precisa confiar em nós, Ricardo", disse ela, tentando acalmar a situação. Letícia ainda não conseguia processar tudo. O que isso significava? Que o avô dela era, na verdade, seu pai. A mente dela girava e o pânico crescia a cada segundo. O investigador gritou: "Estamos sem tempo! Precisamos sair aqui agora!" Até que outra voz cortou a tensão, vindo do corredor. "Vocês não estão escapando tão fácil assim." Era um homem alto, com expressão gélida, que apareceu na porta com uma arma ontada. O coração de Letícia disparou. "É uma armadilha! Eles sabem onde estamos!" Dona Clara gritou. "Ricardo, não faça nada imprudente!" Mas era tarde demais. Ele já estava virando o pendrive na mão, como se quisesse usá-lo como moeda de troca. "Se eles tentarem nos parar, eu juro que..." Ele foi interrompido quando o homem avançou, mais rápido do que todos podiam imaginar. A sala se transformou em um redemoinho de gritos e movimentos apressados. O investigador puxou seu rádio. "Precisamos de reforços imediatamente!" E então tudo explodiu. O homem disparou. Um estalo rasgou o ar. E o barulho ecoou pela sala. O policial que estava mais próximo foi atingido, caindo como uma folha seca. O sangue escorreu pelo chão e a confusão se instalou como um tsunami. "Não!" "Cuidado!" Dom Clara teve tempo apenas de gritar. O corpo do policial parecia ter parado no tempo antes de desabar. O pavor injetou-se nas veias de todos. Letícia se virou para a mãe, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. "Mãe, o que vamos fazer?" Ricardo, em estado de choque, parecia paralisado, mas a adrenalina falou mais alto, e ele deixou o pendrive escorregar da mão e correu em direção ao homem armado. "Se você acha que vai conseguir o que quer assim, está enganado." O embate foi rápido, um verdadeiro ato de desespero, e em um movimento surpreendente, Ricardo se lançou em cima do homem, derrubando-o no chão. Ana gritou: "Ricardo, não! É perigoso!" Mas ele já estava lá, lutando pela vida. O caos se alastrou. Letícia não podia acreditar no que via.
Seu pai, o homem que pensou ser seu avô, estava a poucos passos de distância, em uma luta com a própria sombra. Enquanto isso, Dona Clara olhou para o pendrive que pulou para longe, lançando uma ideia muito além do entendimento. O que está neste dispositivo pode ser a salvação ou a condenação de todos nós, gritou ela. Cada palavra carregando um peso imenso. E quando tudo parecia perdido, outro homem surgiu na entrada. Mas, para surpresa de todos, ele não estava sozinho. Mais de 5 homens armados cercavam a entrada. O novo grupo estava com uniformes de segurança. Um deles gritou: "Polícia Federal, fiquem onde estão!" A sala estava repleta de vozes, enquanto gritos e armas se misturavam em um coro aterrador. Ricardo parou, a respiração pesada, e deixou o homem que agora estava imobilizado caindo no chão ao seu lado. O pendrive estava a poucos passos, mas tudo parecia um sonho. Tudo estava fora de controle. Então, a escolha vinha pela frente. O pendrive poderia derrubar uma rede inteira ou não passar de uma linha em branco. Se há medo de perder a vida e a prometida ação de se libertar. O ambiente estava saturado de tensão. Ana se virou para Dona Clara, seu rosto cheio de desespero misturado à compreensão. "Temos que ir. Isso é maior do que nós. É sobre a sua vida, a verdade. Mas o que a verdade iria custar? Lá fora, sirenes ululavam e o caos se formava. E no meio daquela tempestade, a pergunta gritou dentro da mente de Letícia: até onde você iria para saber a verdade, mesmo que isso mudasse tudo? O clima era eletricamente pesado e as vidas estavam prestes a mudar para sempre, sem que ninguém soubesse o que realmente se escondia nas sombras. O que mais estava por vir? O que mais viria à tona? O caos na sala continuava. Os policiais estavam em alerta, as armas apontadas, e o corpo de Ricardo estava tenso. Ao lado dele, Dona Clara se perguntava até que ponto a verdade poderia doer. "Você não sabe o que está fazendo!" gritou Ana, sua voz carregada de pânico. Ricardo olhou para ela, e por um momento o desespero em seus olhos pareceu quebrar a barreira que ele erguera. "Se vocês não ouvirem, vamos todos pagar um preço alto." A tensão era palpável e o barulho do mundo lá fora parecia distante. O homem que antes era um avô, agora um pai, estava em uma luta pela vida de sua família. "Ricardo, você está em risco!" Letícia gritou, o medo destilando em cada palavra. Enquanto isso, os policiais davam ordens. "Mãos para cima! Ninguém se move!" A sala se tornava uma arena de possíveis traições, e cada segundo trazia a chance de um engano fatal. "Eu só queria proteger vocês!" Ricardo gritou, olhando ao redor. A confusão misturava dor e culpa, e o passado estava prestes a tomar forma novamente. Com uma rapidez inesperada, o pendrive deslizou de suas mãos. O tempo parecia desacelerar. Enquanto ele se estilhaça no chão, a verdade voando para longe, antes que pudessem recuperá-lo. "Não!" Dona Clara exclamou, seu coração acelerando. Embora estivesse rodeada de policiais, seus instintos de mãe tomaram conta, e ela não podia deixá-los ficar sem respostas. Nesse instante de desespero, Ana decidiu dar o passo que ninguém esperava. "Eu tenho um plano! Pessoas que podem nos ajudar! Mas precisamos agir agora!" Sua voz surgiu como um fio de esperança em meio ao caos. "Vem comigo! Não podemos deixar tudo se perder!" Ricardo hesitou, mas uma mistura de ferocidade e fragilidade em seu olhar dizia que ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa. E assim,
Numa jogada ousada, eles foram em direção a Ana, as mãos levantadas para mostrar que não eram uma ameaça. Vamos! Precisamos de uma saída! Os policiais, percebendo que o clima mudara, hesitaram. A situação estava mudando rapidamente. E foi questão de segundos, até que Ricardo e a equipe de Ana conseguissem escapar pela porta dos fundos. Mas o pânico não deixava a sala. E enquanto eles corroem pela vida, a percepção de que aquela história ainda não acabara permeou seus pensamentos. O que teria que acontecer a seguir? A adrenalina estava a mil e a jornada se tornava incerta. A verdade que estava sendo revelada gerou promessas e fantasmas. Letícia se viu olhando para a mãe. A confusão inundando seus olhos. O que vai ser de nós agora? Questionou, a voz quase um sussurro. Dona Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apenas segurou a mão da filha. Juntas, nós superaremos isso, disse. Em meio ao horror daquela revelação, um fio de esperança se formou. Elas poderiam encontrar um jeito. Poderiam mudar o destino. Mas a jornada estava apenas começando. Quando finalmente saíram da casa, a sirene da polícia soou à distância. E a escuridão da noite envolveu-os. O caminho à frente estava cheio de riscos, mas a nova realidade começava a se estabelecer. A tensão pairava, e a pergunta agora era: quem realmente eram? O que a verdade significava para cada um deles? A história ainda tinha capítulos por se desenrolar. Como se o vento trouxesse um aviso, a sensação de que o mundo estava prestes a mudar ficou no ar. E a aventura de descoberta estava longe de acabar. Ei, antes de dar adeus e seguirmos em frente, não esqueça, você precisa se inscrever agora no canal. É o momento para demonstrar seu apoio para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Vamos juntos nessa jornada incrível.